Senhoras, senhores, meus irmãos espíritas, muito boa tarde. É com renovada alegria que voltamos às terras do norte do Paraná, a cidade de Maringá, para esse contato fraterno, amigo, e aproveitando esse contato, para que a gente não fique só nos cafezinhos e nos abraços, para a gente falar das coisas que movem a nossa vida, as coisas do espírito, as coisas que nos fazem tanto bem à alma, tanto bem ao coração, sem as quais não teríamos a devida tranquilidade para os abraços e os cafezinhos. Nosso tema de hoje se reporta à ação espiritual sobre o mundo em reformas. E quando nós falamos isso, acode-nos à mente conceituar o que é que nós estamos entendendo nessa ocasião, o que estamos chamando nesta oportunidade de ação do mundo espiritual. E certamente, eu vou escrever aqui, os irmãos lá do fundo, se não estiverem enxergando, é falta de fé. Concentrem-se. Deu para ver? Ah, isso é que é gente de fé. Quando nós falamos em ação espiritual, nós estamos redundando, porque o mundo não é senão a moradia dos espíritos. Não se faz nada no mundo, não ocorre nada no mundo sem a ação espiritual. E não estamos falando em termos religiosos, estamos falando em termos gerais. São os espíritos a força inteligente da natureza. O princípio inteligente da natureza, como nos informa o livro dos Espíritos. Nada do que ocorre sobre o planeta ocorre sem a ação dos espíritos. Logo, quando nós estamos levantando essa questão, a ação do mundo espiritual sobre um mundo em reforma, num mundo em reforma, nós estamos querendo frisar aquelas providências específicas de certo conjunto de espíritos, visando os momentos graves, os momentos decisivos da nossa casa planetária em processo de mutação. Então, é como se nós disséssemos, nossa cidade é composta por indivíduos, mas há grupos de indivíduos ocupados, por exemplo, com a saúde pública, outros grupos preocupados com a política, outros grupos preocupados com a economia. Então, nós estaremos cuidando, ao falar disso aqui, dessa ação espiritual voltada, ostensiva e diretamente, para esse momento de reforma do planeta terrestre. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, teve ensejo de indagar em O Livro dos Espíritos se os espíritos participam das nossas realizações, das coisas que nós fazemos, seja na arte, seja na ciência, seja na indústria, seja no comércio. E o Espírito de Verdade respondeu que eles se interessam de acordo com o seu interesse particular. Espíritos que têm afinidade, espíritos desencarnados que têm afinidade com música, por exemplo, eles estão vinculados a todos os movimentos musicais da cidade, do estado, do país, do mundo.
Espíritos que têm uma vinculação afetiva com a ciência, eles estão envolvidos no trabalho científico de um indivíduo, de um grupo de indivíduos, de uma academia, de uma cidade, de um estado, de um país, do mundo inteiro. Criaturas que estão afervoradas ao equilíbrio da política, da ciência política, que desejam o bem-estar da coletividade através dos processos políticos, eles estarão influenciando a indivíduos, a comunidades, a comitês, em estados, países, pelo mundo afora. Então vemos que são espíritos direcionados para realizar determinado mistério, determinado trabalho em torno da questão da reforma do mundo. Naturalmente, quando a doutrina espírita nos diz que eles participam de acordo com seus interesses, nós verificamos que há espíritos cujos interesses são para cima e há outros cujos interesses são para baixo. Porque se nós perguntarmos se há espíritos que se interessam pela criminalidade, pelo tráfico de drogas, pelos homicídios, pelos suicídios que as pessoas cometem, também os há. Então, o mundo dos espíritos tem uma gama de almas em todos os níveis de evolução. E como aqui na Terra nós achamos pessoas que estão criando filhos alheios em suas casas, em instituições, que estão pedindo nas ruas para salvar vidas, e temos outras que estão desgraçando nossos filhos, desgraçando a comunidade das formas mais variadas, no mundo invisível não se passa diferente. Até porque a morte física não confere diploma de santidade a ninguém. Nós seremos, no depois da morte, aquilo que éramos antes dela. Nós continuaremos a realizar, depois da morte, aquilo que estávamos realizando aqui na Terra. Naturalmente que há as alterações, à medida que eu vou amadurecendo no além, tanto quanto aqui na Terra eu vou mudando de ideia, de desejo, de proposta de vida, eu vou mudando o meu campo de ação. Isso para que nós percebamos que todos estamos sob ação espiritual. O que não significa dizer que todos estejamos obsidiados ou que todos estejamos bem inspirados pela luz. Mas o fato é que, em razão daquilo que a gente esteja realizando, em razão dos ideais que alimentemos, em função dos desejos que nutrem nossa alma, nós estaremos vinculados a esse ou àquele tipo de ação espiritual. Desse modo, vale a pena agora nós observarmos que a Terra, que o nosso planeta, que a nossa casa sideral, se mostra, no dizer do Espírito Emmanuel, como uma casa em reforma. Daí chamamos de mundo em reforma. Nossa casa planetária é o nosso mundo. Que tipos de ações nós podemos pensar que o mundo espiritual realiza sobre a nossa casa planetária, o nosso mundo em reforma? Que tipo de atividades desenvolvem esses espíritos no mundo em reforma? Que tipo de reformas estão se dando em nosso planeta? Emmanuel aproveita dessa imagem e nos chama a atenção para o seguinte: quando nós estamos fazendo uma reforma na nossa casa, na casa em que moramos, estamos morando nela, não tem coisa pior. Para quem vive na casa, principalmente para a dona da casa, há momentos que a gente tem vontade de morrer. Há momentos que a gente tem vontade de matar. Há momentos que a gente pensa que vai enlouquecer. Porque para onde a gente se mexe tem poeira.
Nos lugares mais impossíveis achamos poeira, calhaus, pedaços de parede, cimento que espirra nos esmaltes dos móveis, e quando a gente tira o cimento, sai o esmalte, sai o verniz. É uma tragédia. Pregos pontiagudos que a gente pisa de chinelo, de sapato e fura o pé. Os empregados que não fazem as coisas como a gente queria que fizesse, como a gente contratou, e quando a gente chega, tem concreto, tem massa de 2 dedos, e era para ter uma película só, e a gente manda quebrar tudo e fazer de novo. Aquela tragédia que sempre quem fez obras, morando em casa, sabe que não é fácil. O preço que se passa por isso, que se paga por isso, o preço moral, o preço emocional, o preço financeiro. É caro uma obra em casa com a gente morando dentro. Então, quando nós olhamos o planeta Terra, nossa casa sideral, ocorre exatinho assim. Olhamos à nossa volta e nada está no lugar. Onde está a autoridade? Onde está a lei? A lei a gente sabe onde está, mas quem a faz cumprir? Porque tanto crime, e tantas leis, e tantos juízes, e nada acontece. Como se o mal durante um período estivesse tripudiando sobre o bem. Como se o mal estivesse ganhando vitória. Essa sensação que a gente tem. Não adianta fazer mais nada, está tudo acabado, tudo destruído, todos os valores, ninguém respeita nada. No passado se podia dizer assim: eu vou chamar a polícia, hein? Chame hoje. No passado a gente dizia assim: eu vou dar queixa ao juiz, eu vou ao delegado. Dê queixa hoje, que a gente não sabe quem é que está trabalhando do lado do bandido. De repente eu estou falando com o próprio que motivou o problema do qual eu estou me queixando. Antigamente se falava: vou me queixar ao bispo. Vá hoje. E normalmente eles estão interessados nas questões políticas, aquilo que é do mundo e que no mundo vai ficar. De modo que Jesus Cristo previu isso. Basta que nós abramos os textos do Evangelho e vamos encontrá-lo a dizer em dado momento: quando a abominação que gera desolação penetrar os lugares santos, quem estiver no alto dos telhados não desça para buscar o que tenha deixado lá embaixo. Quem estiver no alto dos montes não desça para apanhar qualquer pertence esquecido. Quem estiver nos campos, não volte. Tipo assim? Sob nenhum pretexto. E ele diz: os pais entregarão seus filhos à justiça. Os filhos entregarão seus pais. Os irmãos digladiarão contra irmãos. E ele vai enunciando toda essa catástrofe emocional, social, que a gente está vendo acontecer nesses tempos. Quando a abominação, as coisas abomináveis, penetrar os lugares santos. Quais são os lugares santos do mundo? Quais são os lugares santos da nossa casa? Quais são os lugares santos da nossa sociedade? Lugares santos não são os lugares religiosos tão somente, são os lugares que antes mereciam respeito. Os lugares que deveriam ser núcleos de respeitabilidade. Os lugares de onde deveriam partir os exemplos para uma vida digna da comunidade. E hoje, quando nós olhamos, não escapa nada. Tudo está contaminado. Tudo está prostituído, no sentido amplo da palavra. Tudo está adulterado.
Então Jesus Cristo nos propunha há 2 milênios que quando chegasse esse momento em que a abominação penetraria tudo, inclusive os lugares respeitáveis, os lugares santos, a família, a oficina de trabalhos, os templos religiosos, tudo isso está conspurcado. E ele nos propõe, quando isso acontecer, aquele que estiver agindo certo, não deixe de agir certo. Aquele que estiver trabalhando, não deixe de trabalhar. O agir certo, o estar correto, ele simbolizou como a cumieira dos telhados, o ponto mais alto da casa, o topo das montanhas, ou o trabalho nos campos, considerando-se Israel uma nação em que o trabalho era fundamentalmente agropastoril. A imagem do trabalho, portanto, não podia ser melhor. A imagem do campo. Quem estiver nos campos, não volte, não o deixe, sob qualquer justificativa. E nesse momento em que nós vivemos no mundo em reforma, nós encontramos muitas vezes nós aparvalhados, abobalhados de pavor, e resolvemos, por fragilidade, adotar a postura de quem está errando, justificando que nós não podemos ser bobos. Todo mundo está ganhando fácil, todo mundo está enganando, todo mundo está fazendo, por que que eu não vou fazer? Eu estou no topo do telhado, porque eu estou no alto da cumieira, porque eu estou nos campos, então eu não posso sair dessa posição, pelo menos não devo. Porque tudo que está fora dos seus lugares hoje terá que voltar aos seus lugares. Não é a casa em reforma? Nós arrastamos tudo, tiramos tudo, fica no meio da casa. O que era do quarto está lá no quartinho dos fundos, o que era do quartinho dos fundos está na cozinha, o pedreiro poder subir, está tudo adulterado. O fogão está na área, tem coisas no quintal. Mas à medida que a reforma vai se concluindo, à medida que a reforma vai se dando, nós vamos repondo todas as coisas nos seus lugares. E para aquela dona de casa, para aquele habitante que estavam desesperados com a construção, com a obra em casa, quando está tudo cheirosinho, pintadinho, limpinho, refeito, a gente nem se lembra mais das horas de obra difícil. Que toda aquela confusão foi para que a gente vivesse esse momento da casa reformada, gostosa, cheirosa. Como a mãe que dá luz a uma criança, depois que ela vê o filho querido chorando, sorrindo, diante dela, ela esquece das varizes, da dor de parto, do sacrifício de carregar aquele bucho enorme. Ela esquece. Agora é só a felicidade. Então, nós estamos vivendo esse momento que prenuncia a felicidade. É esse parto doloroso que nós temos que viver. É essa hora amarga em que a gente não sabe como é que vai acordar, ou não sabe se chegará a dormir outra vez. É um período de inseguranças, é um período de instabilidades. Não se pode garantir nas leis, porque elas não são cumpridas. Não são cumpridas, simplesmente. É um processo de desobediência legal, de desobediência civil, de afronta aos valores que a própria sociedade constituiu. Nós estamos vivendo um período enormemente confuso. Enormemente confuso. Tudo bem, chegamos a essa constatação.
nos damos conta de que isso é verdade. Mas aí surge uma questão também importante para nós, uma questão proeminente. E nós? Como agir na condição de espíritas? Este é o problema. Toda a confusão a gente está sabendo que está aí. Estamos vendo tudo. Somos membros da sociedade, participamos, sofremos esse mesmo ricochete das dificuldades, todos nós sofremos. Mas, e nós? Como agiremos na condição de espíritas? Esse é o grande desafio. Ou será que nós pensamos que ser espírita é um galardão privilegiado que nós carregamos para que a gente seja como todo mundo é? Será que nós imaginamos que os conhecimentos que o mundo espiritual nos tem trazido há 143 anos, e que a grande massa da humanidade ignora, pelo menos com a interpretação que a doutrina nos dá, será que esse conhecimento todo que nos é trazido de graça? Sem qualquer objetivo maior por parte da divindade? O que é que a gente pensa afinal? É nessa hora, quando nós paramos, nós espíritas, paramos para fazer esse tipo de indagação a nós mesmos, vamos ter que nos responder maduramente. Aqui não podemos jogar para baixo do tapete o que nós sabemos, a responsabilidade que é nossa. O que ocorre é que nós temos estado muitíssimo acovardados. Nós preferimos o prestígio do mundo, ainda que mentiroso, a gente sabe, mas a gente prefere esse aplauso imediato para viver em felicidade permanente por dentro da alma, do que viver a malquerença de pessoas durante alguns momentos, que um dia elas se renovarão, e carregar a alma pacificada e a consciência límpida. Entre Deus e Mamon, nós estamos preferindo ainda Mamon. Entre Cristo e César, não há dúvida que a gente enterra o Cristo e fica com César. Doutrinamos o espírito no centro, damos paz, estribuchamos, evangelizamos crianças, jovens, mas não a gente. A gente não se evangeliza, a gente não se doutrina, a gente não se renova, a gente faz de conta que pretende um mundo melhor. Porque quando a gente pretende um mundo melhor, a primeira iniciativa não é consertar de fora, é corrigir por dentro da gente. Então nós estamos, quando eu digo nós estamos, eu estou falando em tese. Reconheço que há indivíduos notáveis, honestíssimos consigo mesmos, mas a massa a gente sabe que não é. Não é nem honesta consigo, nem é digna com as leis de Deus. Nós ainda estamos escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. A começar da vergonha que muitos de nós têm de se afirmar espírita na sociedade. A gente está preocupado com a maneira com que os outros nos vão olhar, e não com a forma como a minha consciência vai ficar.
Eu ainda estou preocupado com o que a minha família vai dizer de mim. É a carência afetiva. Eu preciso que as pessoas gostem de mim, mesmo que eu me odeie. Eu preciso que as pessoas digam que gostam de mim. Os nossos amigos, que são amigos da nossa aparência, se eles souberem que a gente é espírita, vão deixar de ser nossos amigos. Eu tenho medo disso, quando a gente deveria querer isso. Se eles deixarem de ser nossos amigos porque souberam que a gente é espírita, eles não eram nossos amigos, eles eram amigos da nossa máscara. É bom quando a gente quiser fazer uma limpeza, uma higienização nas nossas relações, a gente joga no ventilador que é espírita. Porque quem era amigo da nossa posição social, da nossa máscara, da nossa cara, chispa todo mundo. E aqueles que ficarem, a gente já sabe que são nossos amigos mesmo. Mesmo que nos censurem. São aqueles amigos com os quais a gente já pode falar verdades e ouvir verdades. E a gente se ama acima de qualquer coisa. Mas aqueles que são amigos porque não sabem, olha, fulano não sabe que eu sou espírita. Se souber, nunca mais ele vem aqui. Vamos dizer logo, para renovar o quadro das nossas amizades, o plantel da nossa família. Porque a gente sabe que a nossa família se distribui em 2 níveis: a família consanguínea e a família espiritual. Normalmente a que mais nos alimenta é a família espiritual. A família consanguínea cobra. Você não veio na minha casa, você não veio no meu aniversário, você não trouxe presente, você não fez, você não me empresta. Família consanguínea é um pepino assim. Quando a gente quer apoio, com raras exceções, a gente vai para a família espiritual. Então, nós sabemos que a nossa família está distribuída entre aqueles que são consanguíneos e aqueles que não são consanguíneos. Há consanguíneos, parentela corporal, que também faz parte da parentela espiritual. Há parentes consanguíneos que a gente confia de olhos fechados e eles em nós. Mas há outros que a gente sabe que é um abacaxi para se descascar. Mas como somos espíritas, a gente sabe que não foi à toa que reencarnamos juntos deles. Se eles são verdadeiros abacaxis, nós temos necessidade de aprender a descascar essa frutinha tropical. Então, como agimos nós na condição de espíritas nesse mundo em reforma? Numa casa em reforma, por exemplo, nós poderemos passar e encontrar coisas espalhadas e gritar: por que está tudo espalhado aqui? Que gente relaxada! Ou eu posso passar e o que está espalhado eu junto para cá, eu junto para lá, eu junto e colaboro. Eu posso entrar numa casa em reforma e dizer assim: meu Deus, que coisa horrível essa poeira no ar, tapar o nariz e sair reclamando. Eu posso entrar numa casa em reforma e encontrar poeira no ar e escancarar as janelas e abrir as janelas e as portas para que haja aeração. O que eu quero dizer com isto? Que no momento de problemas nós poderemos apenas censurá-los ou poderemos colaborar para que eles deixem de existir. Que tipo de pessoas somos nós nesse contexto? Cada qual vai se dizer a si mesmo. Não vamos esquecer. E nós, como estamos agindo no mundo em reforma diante de tanto conhecimento que a gente vai recebendo? E a partir disso, começamos a pensar que Allan Kardec também indagou dos espíritos. Podem os espíritos penetrar
os nossos pensamentos e atos? Vocês podem conhecer os nossos pensamentos e atos? Aí lemos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, os Espíritos dizerem a Kardec: sim, eles influenciam a tal ponto que de ordinário, que comumente, são eles que vos dirigem. Então os espíritos desencarnados podem influenciar em nossos pensamentos, em nossos atos, de tal maneira que comumente são eles que nos dirigem. E quais os espíritos que nos dirigem? Vimos no começo da nossa fala que eles se interessam por nossas ações segundo seus interesses particulares. Então, que tipo de espírito vai nos conduzir, nos influenciar dessa forma? Aqueles que se afinam com o que eu faço, com o que eu gosto, com o que eu penso, com o que eu realizo. Então está nas nossas mãos o tipo de direcionamento, de influenciação que eu desejo sofrer. Se eu quiser boas influências, eu preciso ser uma pessoa boa também. Eu preciso estar nessa mesma sintonia. Pelo tipo de vida que nós levamos, ninguém precisará me dizer qual é o tipo de influência espiritual que eu estou recebendo. Pelo tipo de ação que eu adoto na minha vida, não há necessidade de que ninguém venha me dizer sobre que influências eu estou marchando. Então, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. Qual tem sido a minha participação nesse mundo em reforma? Para muitos de nós, a nossa participação tem sido colaborar com esse estado de coisas. Se tem alguém errando, a gente erra junto, a gente erra também. Se alguém está destruindo os valores sociais, a gente também os destrói. Se tem alguém caluniando, intrigando, fofocando, a gente também entra, calunia, intriga e fofoca. E que tipo de entidades estarão nos assessorando? Doutor Bezerra de Menezes? O Espírito Emmanuel? Jesus de Nazaré? Não. Jesus de Nazaré nos resguarda porque ele é o pastor do grande rebanho. Atende-nos em geral. Como um pai que tem o mesmo carinho por todos os filhos, mas que sabe que tal filho merece tal regalia e que outro não merece pela forma como está vivendo. Se a minha vida tem sido demarcada pelo desvalor, se eu estou me deixando conduzir pelo que há de mais prostituído à minha volta, em qualquer nível que seja, eu não posso esperar uma influência de espírito nobre sobre mim. Eu tenho que saber que a influência que eu estou recebendo é de espírito ignóbil, é de um espírito daquele mesmo nível, daquela mesma craveira moral, aquele mesmo estalão moral ao qual eu me vinculo. É lei de afinidade. Poderíamos tomar o ditado popular que diz: dize-me com quem andas e te direi quem és, e falarmos de outra maneira: dize-me quem és e dir-te-ei com quem andas. Pelo tipo de pessoa que a gente é, nós inferimos quanto às companhias que a gente tem. Então, muitas vezes,
nós chegamos em determinado lugar e a nossa presença causa alegria às pessoas. Chegamos em outros lugares e a nossa presença causa irritação nas pessoas. Nós contaminamos o ambiente, as pessoas passam a brigar entre si depois que a gente chegou e elas mesmas não sabem por quê. É o tipo de missão que a gente está fazendo, o tipo de acompanhamento que a gente está carregando, desse modo. Somos responsáveis por muitas coisas. Mas Jesus Cristo não ficou fora disso, não. Ele nos advertiu acerca de tudo isso. E ele nos disse assim, em dado momento: no mundo só tereis aflições. Olha que ensinamento estranho esse. Durante muito tempo a gente não entendeu isso. Porque o Evangelho de Lucas aponta na palavra do anjo que anunciou a vinda do Mestre: eis que vos é chegado o Senhor, que será a mensagem de grande alegria. Segundo algumas traduções, que vos é mensagem de muita alegria. Tanto numa quanto noutra, Jesus Cristo nos é apontado como mensagem de grande alegria. Como é que alguém que é para o mundo mensagem de grande alegria chega e nos diz: no mundo só tereis aflições? Paradoxo, incongruência. Se olharmos as nossas vidas individuais e coletivas, também a gente vai ver que não é verdade isso. Nem sempre a gente vive aflição. Temos momentos, ainda que poucos, temos momentos de muita alegria, de muita satisfação, de muito carinho, de muita ternura. Como é que a gente vai entender esse Jesus falando que no mundo só teríamos aflições? As traduções vão caindo de uma língua para outra e no final elas perdem a intensidade de certas palavras, a entonação, a pontuação de certos ensinos. Mas o que Jesus Cristo falou é verdade, só que não como a gente vai interpretando. Quando ele diz: no mundo só tereis aflições, isso significa que, se nós apelarmos para as coisas do mundo, se os nossos valores estiverem centrados nas coisas do mundo, só teremos aflições. Todas as coisas do mundo só nos dão aflições. Comecemos a pensar em qualquer delas. A família, por exemplo, que é uma coisa grata para nós. Formar a nossa família, ter a nossa família, mas a família é um foco de aflições. Não estou dizendo que ela é ruim, mas ela é um foco de aflições. Primeira coisa que aflige a família é quando o casal se aproxima para se unir, para formar a família, a estrutura básica da família. A ansiedade que passa pelo coração da moça, pela cabeça do rapaz, pelo coração do rapaz. Será que ele me ama mesmo? Será que ela me quer mesmo? Será que ele não vai me trair? Será que ela não vai me trair? E isso é uma fonte geradora de aflições. A tal ponto que esse mesmo ser humano afligido por esse tipo de questionamento resolveu dar a resposta para si, para que ele entre na instituição do casamento, pelo menos com uma alternativa que ele julga ser a melhor para essa aflição. Bom, se não der certo, a gente separa. Essa afirmativa, essa conclusão, se não der certo, a gente separa, isso é fruto da aflição que eu tenho em pensar: será que vai dar certo? Aí a esposa
fica gestante. Outra aflição. Será que vai nascer com saúde? Será que vai nascer perfeito? Será que eu vou conseguir criar essa criança? Será a dúvida afligindo? Sempre a dúvida. O menino cresce e os pais continuam aflitos. Ai, meu Deus, será que vai ser uma boa moça? Será que vai ser um bom rapaz? Ah, esse menino não gosta de estudar. Ah, esse menino não gosta de ajudar em nada. Ah, as aflições. A responsabilidade de formá-los versus a inclinação que cada um traz da vida espiritual. Quando vamos para o campo do trabalho profissional, tipicamente do mundo, é uma coisa boa, é uma coisa importante trabalhar, mas o trabalho está eivado de aflições. Até quando eu vou ter esse emprego? Será que eu vou conseguir manter a família com o que eu ganho? Será que eu não vou ter que trabalhar numa outra coisa, arranjar um outro emprego, trabalhar de noite, madrugada? E se eu ficar doente? Como é que minha família vai se manter? Aí surge a aflição de juntar. Eu preciso fazer um pé de meia. Eu preciso fazer seguro. E aí eu faço o primeiro seguro. Não, mas com esse seguro minha mulher não vive se eu morrer. Com esse seguro meus filhos não sobrevivem se eu morrer. Então eu faço um segundo seguro. Mas à medida que eu pago o seguro, me falta dinheiro para as outras coisas. Aí eu tenho aflições. Eu começo a sentir aflições em tudo que eu faço no mundo. Na hora de comer, na hora de beber. Será que isso vai me fazer mal? Não come isso, tem muita gordura. Não come isso, tem muito açúcar. Não come isso, tem muito colesterol. Não come isso, não come. Aflição. Então nós vivemos no mundo marcado por aflições. No mundo tudo nos aflige. Eu vejo pessoas que entram no avião e se benzem 250 vezes. Eu digo, se cada cruz dessa pesar 100 gramas, o avião vai cair. Aflição. Mas é o progresso, o avião. Mas a pessoa está ansiosa. Tem umas que bebem para dormir. Outras tomam comprimidos para dormir, para poder fazer a viagem de avião. Outras para fazer a viagem de ônibus. A aflição. A insegurança. Ah, não entro nunca nisso aí. Ah, não viajo nunca nisso aí. Ah, eu não vou. Não visito fulano que eu tenho que andar de ônibus tantas horas, eu tenho que ir de avião, não vou. Quantas consequências familiares, quantas consequências na amizade, porque o outro não sabe que o outro não vai, com medo, as aflições. No mundo, as coisas do mundo só nos trazem aflições. Quando eu entro no campo das coisas que não pertencem ao mundo, campo da alma, aí eu tenho estesias que o mundo não paga e nem conhece. Aquilo que não é do mundo, quando a gente ama uma pessoa, o que a gente sente de felicidade, a resposta afetiva que um ser amado nos dá, aí a gente diz assim, com você eu moro até debaixo da ponte, numa tapeira. É a emulação que o amor verdadeiro nos dá. E isso quer dizer que as coisas do mundo, as coisas materiais, não vão influenciar. Então, quando eu saio do esquema do mundo, eu posso experimentar sentimentos que não me dão aflições. Quando a gente ama, não se aflige. E quanto ao outro? Quem ama não tem medo. Se eu amo a fulana, se eu amo a fulano, eu sou feliz por amá-lo, por amá-la. Se ele não me amar, se
Se ela não me amar, já será um problema deles. Eu sou feliz porque amo. Por isso é que a felicidade é diferente. Enquanto o meu amor é tipicamente o amor do mundo, eu quero dar e ganhar. Quando a gente sai do mundo, emocionalmente falando, eu amo. E pronto. Imaginemos se Deus nos amasse somente a partir do momento em que a gente lhe devolvesse amor. Nós todos seríamos pozinhos. Imaginemos se Jesus Cristo nos amasse somente quando a gente demonstrasse que o ama. Imaginemos, mas no mundo, o nosso amor ainda é bem típico do mundo, deste mundo, a gente ainda precisa de troca. Faz parte do momento em que a gente está vivendo. Faz parte do momento evolutivo. Não é feio, não é bonito. É a realidade do nosso momento evolutivo. A gente gosta de alguém, mas sofre carências. Precisa que alguém goste de nós. Daí o que lhes falei, que a gente tem medo de perder a amizade, a gente tem medo que o parente não goste tanto da gente, a gente tem medo que alguém não venha mais à nossa casa, porque nós queremos esse contato imediato e físico. Porque o nosso desenvolvimento geral está bem ao nível do planeta. É bem terráqueo, é bem terrestre, é bem do mundo. Então eu sou inferior? Todos somos. Mas essa inferioridade não significa a negatividade como se fosse um crime. Essa inferioridade é como a criança do curso primário, que é inferior intelectualmente à criança que já está no nível médio, que é inferior intelectualmente àquele jovem que já está na academia, na universidade. Não se trata de ser inferior enquanto pessoa, é inferior enquanto nível. Então todos nós ainda somos muito inferiores, porque temos necessidade de viver num mundo como é a Terra. Não temos condições de viver num mundo melhor. Se eu pegar uma família que viva num gueto, na Sarjeta, e levar essa família para um duplex de luxo, primeira coisa que ela vai fazer é vender todas as peças sanitárias para tirar um troco. Tirar todos os lustres e vender. E deixar os buracos e fazer necessidade nos buracos. Todas as janelas de vidro e de inox ela vai tirar para vender. E vai pendurar as roupas todas ali. Porque ela não sabe valorizar aquilo. Não é seu nível. E Jesus Cristo disse assim: não dai as vossas pérolas aos porcos. Por quê? Porque porco não sabe distinguir pérola da lavagem que ele come, da ração que ele come. Jogou pérola ali e vai tudo pro bucho dele. A pessoa que não sabe distinguir valores, não tem aclaramento de valores, tudo que você der, ela joga no chão do mesmo jeito. Então, antes de levar a pessoa do gueto, da choça, para o duplex, eu preciso educá-la ou reeducá-la para que ela tenha vontade de sair dali. Quando ela tiver vontade de mudar de vida, aí eu devo tirá-la dali. É por isso que Deus nos deixa na terra. E às vezes a gente, nos momentos de rebeldia, que mal eu fiz a Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu nasci no lugar errado, eu acho que eu nasci em hora errada. Nasceu não. Está tudo certinho. Na hora do aperto eu chio, mas na hora da facilidade eu relaxo. Eu não sei valorizar as coisas boas da minha vida. Os amigos espirituais sempre me chamaram a atenção
que eu orava muito pelos sofredores, como ainda oro na nossa casa, oramos muito, e eles nos chamaram a atenção para que a gente ore com maturidade, que às vezes a gente orava dizendo a Deus o que Ele tinha que fazer com os filhos dele. Senhor, cure fulano, eu queria que o Senhor... Um amigo meu, deixa eu abrir um parêntese, que é de uma das crenças evangélicas, um dia chegou para mim e ouviu a gente orar no centro e me disse assim: Raul, agora eu entendo porque que vocês espíritos não conseguem nada. Vocês ficam pedindo as coisas a Deus. Nós exigimos de Deus. Aí eu perguntei: e Ele dá? Claro que Ele dá. Eu digo: eu estou perdendo tempo. Veja como a cabeça é tão miudinha, né? Que morre de pena dele. Jesus Cristo disse assim: pedi e obtereis. Não disse o quê, não disse de quem a gente obtém. De acordo com a faixa vibratória em que eu estou, eu bato e a porta se me abre. Depois eu não reclamo. Eu peço e obtenho, depois fico devendo. Aí eu vejo o povo que vai para os terreiros pedir para o santo, pedir para o orixá: eu quero isso, eu quero ter aumento, eu quero comprar não sei o que, eu quero ganhar mulher fulano, marido Beltrano. Tudo bem. Pediu, eles vão atrás para perturbar os outros, para aquilo que você quer poder chegar à sua mão. E depois? O que eu faço com esse pepino que não é meu e que eu pedi numa hora de doideira? O que eu faço com o sofrimento daqueles que foram atucanados pelas entidades? Como é que eu acerto isso depois? Só nas reencarnações. Então nós espíritas, meus irmãos, nós temos uma outra visão de mundo, que não deveria ser a mesma, e o povo está tendo. Onde nós, os espíritas, estamos nos distinguindo da massa? Em nada. Só porque a gente frequenta o centro. A pornografia é a mesma, a viciação é a mesma, a turma fuma, a turma bebe, a turma diz palavrão, a turma conta piada pornográfica, a turma tem o tico-tico no fubá ali, a mulher fora de casa, o marido fora de casa. O que a gente está fazendo diferente? Quando morre um parente, a turma desespera, despalma, corre para o Chico. Não importa que o velho Chico esteja doente, meu egoísmo, quero uma mensagem. Veja o que a gente faz. O que a gente faz de diferente? Pergunta Jesus aos discípulos: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Será que a gente não está perdendo tempo no espiritismo? Se não é isso que eu quero ainda, e estou me assenhoreando dessa mensagem, eu estou ficando mais responsável, eu estou ficando mais comprometido. Se a gente está numa doutrina para a qual ninguém nos obriga, por que a gente não faz direito? Por que eu não faço direito? Ninguém me obriga, eu não sou obrigado a ser espírita. É a única doutrina que não me ameaça com o fogo do inferno, caso eu a deixe. Diariamente a gente encontra na televisão pessoas dizendo nos programas religiosos: eu já fui espírita, eu já fui de Allan Kardec, aquilo tudo é do demônio. Também não precisa avacalhar, é só sair, é só deixar. Como muitos maridos: olha, eu separei de fulana, mas ela é uma ótima mãe. Não deu certo, a gente não deu certo, mas ela é uma ótima mulher. Ele é um ótimo marido, um bom pai. Só porque a gente separou, ela não vale nada, ele não vale nada. Então, quando a gente sair do movimento espírita, saia porque não conseguiu compreender, não conseguiu vivenciar, era demais para mim. Mas não precisa marretar, não precisa dizer que é obra de Satanás, porque aí eu vou ficar devendo ao espiritismo essa língua ferina e mentirosa. O espírita que nós somos, já precisaríamos olhar o mundo com outros olhos.
O mundo é a nossa escola, mas para alguns pode ser a penitenciária. O mundo é a nossa escola. Lembremos-nos Jesus ao dizer na oração chamada oração sacerdotal: Senhor, dizia Jesus a Deus em relação aos seus discípulos, não te peço para que os tires do mundo, peço-te para que os livres do mal. Jesus Cristo sabia que é no mundo que a gente tem que aprender. As aflições do mundo, elas são importantes à nossa maturidade, são importantes ao nosso amadurecimento. As aflições do mundo não significam que a gente vai cair sob o seu peso, significa que a gente vai ter que lutar para não cair sob seu peso. Não te peço para que os tires do mundo, peço-te para que os livres do mal. Como ele nos ensina a pedir na oração dominical: não nos deixe, Senhor, cair na tentação. Então a grande preocupação de Jesus Cristo não era a gente estar no mundo, era nós sucumbirmos às pressões do mundo. Já que isso aqui é uma escola, todos deveremos ser aprovados, ou deveremos querer ser aprovados. E para isso a gente tem que ser aluno aplicado. E para isso a gente tem que estudar. E para isso a gente tem que se melhorar o nosso nível. Ora, quando nós olhamos essas aflições do mundo, nós entendemos como é que nós somos beneficiados pela doutrina espírita em nossa vida. Quanta coisa o Espiritismo traz para nós, aclarando a nossa visão, alertando-nos, vacinando-nos. Mas como qualquer medicamento indicado pelo médico, a gente só toma se quiser. Às vezes a pessoa compra um remédio e deixa na prateleira. Eu não fico bom, já fui a tantos médicos, mas não tomo os remédios de nenhum. No Espiritismo a gente também é assim. Eu frequento o centro há anos e minha vida não melhora. Mas frequenta a farmácia, mas não se medica. Frequenta o hospital, mas não se trata, não se submete ao médico e à sua orientação. Quando a gente vai crescendo por dentro, a gente vai pondo os pés no chão, vai ficando maduro e avaliando que o nosso sofrimento tem raízes na nossa má vontade. Nossos problemas têm raízes na nossa má vontade. O mundo em reformas, qual é o nosso papel? O que eu devo fazer? E quando eu descubra o que é que eu tenho que fazer, que eu faça. Quando eu descobrir qual é o remédio que eu tenho que tomar, que eu tome. Para isso a gente não precisa ficar fanático, basta ser lúcido. Mas a gente não consegue ainda, fica justificando. E como a mente humana tem 1000 ardis, nós encontramos no nosso meio espírita os ardis da mente humana usados por nós. Eu sou tão imperfeito. Eu sou tão... A gente diz isso com tal inflexão que as pessoas ficam com pena de nós. Elas não se dão conta que a gente é imperfeito que é. Eu já contei em várias ocasiões de uma palestra que eu fazia numa cidade paulista, e lá pelas tantas eu gritei para o povo assim: meus irmãos, nós erramos porque somos humanos. E o Espírito Camilo, meu benfeitor espiritual, me chamou na chincha, como se diz no Rio de Janeiro. Me chamou as falas. Enquanto eu pregava, ele disse: vamos mudar isso. Eu digo: agora não dá tempo, meu irmão. Ele disse: vai dar. Porque você expendeu um conceito equivocado para os outros. Aí eu parei de falar, limpei a boca, bebi um gole d'água e ele me buzinando. Não é verdade, meu filho, que os homens da terra
sejam errados pela condição de serem humanos. Senão o erro seria de Deus. A verdade é que vocês ainda são humanos porque erram. É o contrário. É a continuação do erro que os mantém na condição humana. Não é a condição humana que os faz errar. Então, eu corrigi, claro. Tomei a palavra. Quero dizer, meus irmãos, a gente ainda é humano porque erra. E eu notei que um olhava para o outro e dizia assim: o crioulo endoidou. Ele acabou de dizer uma coisa, agora ele está dizendo o outro. Falei que o povo vai pensar, não interessa, interessa que eu fique bem com a consciência e com o guia. Né? E eu também aprendi naquele momento que não é a nossa condição de humanidade que nos impõe errar. É o nosso erro aceito e acalentado que ainda nos mantém na condição de humanidade. Quando a gente deixar de errar, a gente vai avançando, né, no caminho da angelitude para ir para cima. Quanta coisa a gente vai aprendendo com os ensinos da doutrina espírita. A doutrina tem posturas para a nossa vivência em família, que eu lhes falei que é uma das causas de aflições na terra. Quem são meus familiares? Quem é a minha família? Quem são meus filhos? Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Claro que são espíritos que de uma forma ou de outra eu tenho vinculação com eles. Seja a vinculação que eu trouxe de vivências passadas com eles, ou seja vinculações por sintonia. Eu tenho certas necessidades de aprendizagem que a convivência com pessoas daquele naipe, daquele tipo, daquele teor, me ajudará a corrigir. Então eu sei que as leis divinas não falham nunca. A pessoa que está no meu contexto familiar não caiu de paraquedas. É aquela pessoa da qual eu preciso para resolver os meus embates comigo mesmo. Então, quando eu me dou conta da nossa espinhosidade, e a gente passa perto e se arranha, não é para eu alimentar isso. Se nós estamos perto e nos arranhamos, por que Deus nos colocou perto? Para que um vá pouco a pouco limando os espinhos do outro. Quem tiver mais, doa mais. Paciência, compreensão, tolerância. Isso é amor. Mas às vezes a gente diz assim: eu sei de tudo, mas eu não aguento. Eu vou dar um jeito nesse sujeitinho. Eu vou dar um jeito nessa fulaninha. Bobagem. Se eu pensar como espírita, eu digo assim: eu dou um jeito hoje, e depois eu tenho que voltar para dar o outro jeito. Que só o amor permite dar. Quando a gente pensa que a nossa vida não é aqui 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas que a nossa vida é a eternidade, suportar uma pessoa durante alguns anos não é nada. Um dia eu disse a um espírito amigo, eu digo: meu irmão, mas é tão difícil corrigir um vício, um mau hábito, é tão complicado. Ele disse: eu sei. Por aí também nós todos passamos. Mas pense que quando a gente leva um mês, 10 meses, uma encarnação, 2 ou 10, para corrigir uma falha, nós teremos levado 1000 anos, por exemplo, para ganhar uma virtude eterna. Você nunca
nunca mais será problema. Você nunca mais terá problemas. Você entende o que seja isto? Claro que eu não entendi. Nós não conseguimos entender a eternidade. É por isso que a gente não acredita. Eternidade? Isso é uma filosofia matemática. Eternidade, isso é uma criação da mente. É o sem fim. Então eu não creio nisso, eu não entendo. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ganhar as coisas agora. E por mais que intelectualmente a gente faça ensaios de compreender a eternidade, mas a gente fica muito triste quando não consegue as coisas agora. Todos nós ficamos. A gente verbaliza, não, se Deus quiser que eu não consegui hoje, consigo amanhã, mas no travesseiro chora um bocado. Fica amargurado, fica deprimido. Depois a gente vai se recompondo. É a luta entre o racional e o emocional. O racional já nos diz o que é certo, mas o emocional não aceita. E a gente fica brigando com isto. É a vida do espírita no mundo de hoje. Quantas vezes nós espíritas vamos votar num candidato que a gente sabe que não vale grande coisa? E quando ele ganhar, ele não vai ser o meu vereador, o meu deputado, o meu prefeito, o meu governador, o meu presidente. Vai ser de todo mundo. Mas ele vai me dar alguma coisa em troca. Ele já me prometeu que vai empregar meu filho, meu neto, vai me empregar, vai me transferir. Então eu estou pensando em mim. Depois o que ele vai fazer para a sociedade inteira é outro problema. E depois a gente se mascara na sociedade, né? E todo mundo fala mal deles. Às vezes eu vejo tanta gente falando mal dos políticos que eu me pergunto assim, será que eles apareceram lá? Saiu da cartola de mágico aqueles 580 parlamentares de Brasília? Só da Câmara. Não aparece quem neles votou. Mais de uma vez, que eles já estão lá 20, 30 anos. Então aquelas pessoas parecem gostar daquele tipo de atitude. E dentre essas pessoas estão cerca de 20 milhões de espíritas que existem hoje no Brasil. Ninguém votou em ninguém mais. Todo mundo esqueceu, deu amnésia. Às vezes eu encontro muita gente falando do presidente da República, e às vezes eu me encontro falando também, e eu me pergunto assim, gente, o homem ganhou a segunda vez no primeiro turno. É sinal que o povo estava gostando dele no primeiro mandato. Ele ganhou a segunda vez no primeiro turno. Uma diferença marcante. Mas parece que ninguém votou nele. Todo mundo fala mal. Aí vem as pesquisas. O prestígio do presidente está lá embaixo. Mas quando a gente diminui o prestígio dele, a gente está se autopunindo. Meu voto não prestou. E a gente está baixando a própria nota. E fui eu que votei. Então eu não soube escolher. Eu votei na empolgação. Eu votei na irracionalidade, na irreflexão do meu momento. A doutrina espírita nos chama a amadurecer. Quantas vezes eu converso com espíritas que me dizem assim, olha, o melhor candidato é fulano de tal, mas eu não vou votar nele porque ele vai ganhar mesmo. Eu não quero perder meu voto, eu vou votar em tal fulano que vai ganhar. Loucura. Se é o outro que é bom, honesto, digno, eu vou votar nele. Quem garante que ele não vai ganhar? E se ele não ganhar, pelo menos o nome dele aparece para que da próxima vez ele ganhe. Eu tenho que votar naquele que eu confio. E não naquele que eu sei que vai ganhar para eu não perder meu voto, para eu ter sempre vitória. Mas depois eu vou ter a infelicidade e a consciência de culpa. Se eu votei no digno, no honesto que não ganhou, eu digo, ainda bem que eu não votei neste, eu votei naquele que lá que não ganhou. Mas se eu votei nesse de cá,
Aí depois eu fico dando ponto às estatísticas. Prestígio do presidente caiu, prestígio do presidente subiu. Bobagem. Nós espíritas sabemos que a nossa ação no mundo não é apenas dar passe, receber espírito, dar receita. Nossa ação é de cidadania. Nossa ação é de saber viver no mundo sem ser do mundo. Saber comprar, saber vender, saber votar, saber ser votado. Ação de cidadania. No mundo em reforma, isso tem que ficar claro para nós, tem que ficar muito nítido para nós. No mundo, as coisas do mundo só nos trazem aflições. Eu preciso buscar as coisas da alma para fortificar meus ideais do bem no mundo, para que diminua o grau de minhas aflições. Mas algo importante para a gente fechar essa etapa é a nossa vivência no movimento espírita. A nossa vivência no movimento espírita, como é que ela tem sido nesse mundo em reforma? É uma complicação. Porque o nosso personalismo ainda é muito forte. E eu não pus na cabeça, nós não pusemos na mente, que a doutrina não é nossa, é dos espíritos. Eu não sou o dono da doutrina. No entanto, a gente costuma agir como se donos fôssemos do espiritismo. No meu centro, já sujou. Vai ser como eu quero. Tudo bem. Se no meu centro tiver que ser como eu quero, será bom que eu nunca ponha o nome de centro espírita. Eu ponho centro raulista, centro joaquinzista, centro marianista. Centro espírita não. Porque se a gente puser esse título, se a gente puser esse adjetivo, centro espírita, terá que ser como o espiritismo recomenda. Então o que acontece? O que Jesus Cristo mais nos pediu, inclusive no Apocalipse de João, era, depois do amor, a fidelidade. No Apocalipse, o anjo chega a dizer à igreja: sê fiel e dar-te-ei a coroa da vida. O coroamento da vida, a felicidade. Mas isso é muito bonito no discurso. Na prática, será como eu quero. Eu visitei um centro espírita no Nordeste do Brasil. Hoje já soube que já mudaram. E quando eu entrei no local para falar, eu levei um susto. Porque ao lado da mesa de trabalhos havia um túmulo. Era o fundador do centro. Ele queria ser sepultado no centro. E a família sepultou no centro. Enquanto a família esteve na direção do centro, o túmulo esteve lá. Eu fui lá várias vezes. Quando o povo mais lúcido foi tirando a família, acertou com a prefeitura e trasladou os restos para o cemitério. Onde se viu isso, gente? Porque eu quero. Se eu digo assim, eu quero ser enterrado na sala da minha casa,
é outra coisa. Se a família quiser, pronto. Pode debaixo da mesa, enfia lá. Mas no centro espírita, pensou? Fala com a viúva, vamos botar o túmulo do falecido aí no seu quarto. Do lado da sua cama tem ali. Você nunca esquecer do falecido ou da falecida. Mas no centro espírita, para nós que pregamos o desvalor dos restos, o valor da alma, agora eu ponho os restos mortais. Faço um túmulo de mármore, com um epitáfio, com tudo que tinha direito. Eu pregava e olhava lá para o túmulo. Deus do céu. Como eu já fiz muita palestra em cemitério, em dia de finado, o pessoal me levava a fazer palestra em cemitério, é muito comum. Eu ficava pensando naquilo, gente, que coisa mais sem graça. Visitei um outro centro espírita pelo norte do Brasil. Pode deixar que do sul eu não vou falar. E quando eu cheguei no centro, no meio do salão do centro, havia um trono de concreto, um trono com alto espaldar, tudo, uma almofada. Era para o guia sentar-se quando se manifestasse. Nosso querido companheiro da Federação do Paraná, José Góes, conheceu bem esse caso e fez de tudo, quando ele morava nessa cidade do norte, como militar que é, para ver se mudava. Não conseguiu tirar o trono do guia do centro. Eu quero, olha o personalismo, meus irmãos, já é tempo de nós cairmos na real. Já é tempo da gente saber que a gente não manda em nada, que nós somos, quando queremos ser, instrumentos do bem ou das sombras. Os espíritos que nos dirigem ordinariamente se afinam conosco em função de nossas propendências, de nossas inclinações, de nossas realizações. Então eu posso ser instrumento do bem, da luz, ou instrumento das sombras, instrumentos do equívoco. Já está passando da hora da gente cair na realidade e admitir que se eu sou espírita, sem que ninguém me haja forçado a isso, eu preciso fazer espiritismo como o espiritismo precisa ser feito. Eu preciso realizar no movimento espírita aquilo que o movimento espírita precisa fazer. No centro espírita, eu não vou fazer o que a dona fulana fazia, porque a médium tal gosta. Eu vou fazer o que a doutrina espírita orienta. Ah, mas se eu mudar, muita gente não vem. Parabéns, vão com Deus. Nós não podemos fazer do centro espírita um picadeiro, para que as pessoas venham, aplaudem e ficam felizes, e a doutrina sendo sepultada. O centro espírita afirma Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, corresponde ao educandário básico da mente popular. É um educandário. Num educandário não me consta que se tenha que fazer a vontade dos alunos. Tem que se fazer o que os alunos precisam para se superar. Todas as vezes que eu fizer do movimento espírita aquilo que eu quero, em prejuízo, em detrimento do que propõe a doutrina espírita, eu vou ficar responsabilizado por vir apagar esse problema, mais hoje, mais amanhã. Eu terei que vir arrumar as coisas. Ou então, eu não admito a lei da reencarnação. Aos organismos estruturados no movimento,
que tem por responsabilidade cuidar dessa estrutura unificacionista, cabe outro nível de responsabilidade. Às vezes nós não queremos nos indispor à doutrina que se dane. Imaginemos se o homem de Nazaré, para não se indispor com o Império Romano, não tivesse vindo à Terra. E eu vou ter que brigar com Anás, com Caifás, enfrentar Pilatos, a covardia de Pilatos. Não quero me indispor com o Império Romano. Nunca teríamos tido o cristianismo. Ele veio, e a forma pela qual ele afrontou os poderosos foi vivendo o que ele tinha que viver. Eu não vim para os sãos, eu sou o médico das almas, eu vim para os enfermos. Foi isso que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Perdoai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha os ensinos dele. Veio cumprir o que tinha que cumprir. Ele não entrou na querela. Se o povo judeu gostava de matar, sacrificar seus inimigos, se era de praxe a época, ele veio pregar o amor. Ele veio viver o amor. Eu vim para que tenhais vida, vida abundante. Ponto. Tendes ouvido com os antigos: amareis aos vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: orai pelos que vos perseguem e caluniam, amai os vossos inimigos. E a doutrina espírita chega e explica: amar o inimigo não é ter para com ele a mesma ternura que se tem para com um amigo, é não lhe desejar mal, é não lhe fazer mal, é vibrar para que ele seja feliz, para que a gente não ficasse na dúvida: como é que eu vou amar meu inimigo da mesma forma que eu amo um amigo? Então a doutrina espírita vem nos explicar. É importantíssimo que a gente pare e pense como o nosso movimento espírita está muito fraquinho em termos de conhecimentos espíritas. A grande massa que frequenta os centros espíritas não gosta de estudar, detesta crescer, gosta de conversar com guia, de tomar passe, de pegar receita, de dar receita. Paternalisticamente, as pessoas não se renovam, as pessoas não crescem, as pessoas não evoluem, e passamos a viver, como outros movimentos de crença, de palavras de ordem. Falta de caridade, temos que ter caridade, fazer caridade. Ninguém sabe nem o que é caridade, mas todos falam isto. Se chama atenção para o equívoco, isso é falta de caridade. Se chama a atenção da pessoa errada, faltou com a caridade. A caridade será o quê? Às vezes eu vou falar em muitas instituições e vejo as mães sentadinhas na primeira fila, orando, né, pelo menos com a mão na cara, para não ver a criançada delas fazendo o maior carnaval. E os dirigentes mudos, cheios de caridade para com as mães das crianças e falta de caridade para com o miserável que está falando igual um desesperado, sem conseguir raciocinar com a barulhada das crianças. Covardia moral se chama isso, não é caridade. Caridade seria eu dizer: senhora, dê atenção ao seu menino. Sessão espírita não é para criança, a criança não aguenta, é uma covardia trazer criança para palestra espírita, para sessão espírita. Criança tem que ter o seu espaço, ela quer brincar, é direito dela brincar, gritar, saracotear. Então não se leva, é o adulto que é responsável. Aí os dirigentes fazem de conta, todo mundo está concentrado, todo mundo bota a mão na cara assim, e eu fico olhando. As mães das crianças também, para não ver as crianças e nem olhar para a cara dos dirigentes. E os dirigentes para não ver as crianças, nem olhar para a cara das mães e nem do pregador. Aí eu costumo parar de falar. Já que ninguém está vendo, eu tenho que ajudar.
Aí eu peço para alguém cuidar das crianças. Aí é um tal de levantar a mãe, dirigente. Todos estavam vendo, todos estavam ouvindo, mas ninguém toma posição. A covardia moral. Seja o seu falar, sim, sim, não, não. Isso é ensino de Jesus. Para a gente chamar a atenção para as coisas certas, não precisa agredir, violentar, dizer palavras torpes. Quem é responsável por esses meninos, no exemplo que eu estou dando, né? Por favor, atenda os meninos. E alguém levanta. Eu fui falar numa instituição que a gente subia para o palco e ao lado da escadaria tinha 2 corrimãos. Aí os meninos subiam ali escorregados. Caía lá embaixo. Aí eu falei a primeira parte da palestra. Aí o menino subia, caía lá embaixo. Aí, e o povo começou a achar engraçadinho. Eu digo, não, aí é demais. Aí eu parei. E fiquei olhando os meninos. Aí fiz aquele silêncio. Aí levantou uma mãe lá da ponta, correu, era um dela, ela estava lá longe. Há ocasiões que entidades perturbadoras lançam mão da ingenuidade infantil, azucrinam, e a criança fica enlouquecida. Quem é mãe sabe disso. No dia que ela tem sessão, a criançada enlouquece em casa, para tirá-la dos eixos, para tirá-la do equilíbrio. Eu costumo dizer às minhas amigas, no dia de trabalho, quando as crianças estejam importunando, não bata, não as agrida, não saia do sério. Olhe para elas e diga assim, hoje você pode derrubar a casa, meu amigo. Amanhã a gente conversa. Porque amanhã o tinhoso que estava tucanando as crianças já foi embora. As crianças estarão mais calmas e ela já foi à sessão, já está bem, não vai bater mais. Mas se bater na hora, vai ser uma guerra. Porque as crianças estão sendo teleimantadas por certas entidades que tiveram acesso à família, para azucrinar a mãe. No centro espírita também acontece isso. Crianças costumeiramente são quietinhas e ficam no... Não, eu levo, ele dorme, chega lá no centro, ele dorme. No dia do trabalho ele não dorme. Aceso, ai meu Deus do céu. Eu crente que eu ia trazer que ia dormir. Aí fica, a mãe sacode a criança e olha por a dor e a criança berra. E quanto mais ela sacode, mais a criança grita. Curiosamente, não existe uma pessoa no centro espírita de bom senso que diga àquela mãe, não sente na primeira fila não, sente ao fim para poder dar assistência à criança. Se ela precisar, você sai com facilidade, vai ao banheiro, levar, lavar. Não, as mães com criancinha, elas vêm para a primeira fila e nenhum dirigente fala nada. Nosso movimento parece que está morto. A gente faz pregação, palestras, seminários, simpósios, conferências para levantar os ensinos da doutrina. O que Kardec trouxe, o que o Espírito da Verdade trouxe. Todo mundo gosta, mas aí aparece uma novidade no movimento espírita. Todo mundo põe Kardec debaixo do tapete e passa a viver das novidades. E quando a gente chega nos locais, as pessoas querem que a gente brigue com as ideias. Eles não brigam. Eles são bonzinhos. Viu como é que Raul não gostou disso? Viu como é que o Divaldo não aprova isso? Não é verdade. Nós estamos pregando espiritismo. Sempre que a gente fala, a gente diz assim, o livro dos espíritos ensina isso, o livro dos médiuns prega isso. Mas pessoas acovardadas dizem, o Raul é contra. O Divaldo é contra. E ontem eu dizia para os amigos o que eu recebo de cartas desaforadas das pessoas que se sentem agredidas por mim pelas coisas que eu falo nas palestras. Olha que eu não sei nem quem está fazendo as bobagens. Eu estou pregando como um professor que dá aula de matemática.
Aí vem alguém que detesta matemática e escreve uma carta para ele. Por que o senhor está ensinando isso, pai? Ele tem que ensinar, é a profissão dele. Eu recebo muitas. As pessoas saem do campo das ideias e partem para agressões pessoais. Os senhores não imaginam o que a turma diz que eu sou. Só porque não gostaram do que eu falei. Por causa dos dirigentes que são incapazes de dizer: a doutrina fala isto. Ele diz: o Raul disse isto. Também eles não devem conhecer a doutrina. De modo que nós estamos vivendo esse momento do mundo em reformas com muita fragilidade no nosso movimento. Os espiritistas deveríamos fechar fileira, cerrar fileira, nos dar as mãos em torno da doutrina espírita e fazermos um pacto de estudá-la melhor, de entendê-la melhor, de vivenciá-la melhor, para que esses arremedos não tivessem acesso e quando chegassem fossem fagocitados, fossem envolvidos pela seriedade, pelo respeito à causa e não proliferasse. Parece que nós estamos vivendo uma época das pessoas que gostam de novidades e não de verdades. Contou-me Divaldo Franco que em dada ocasião algumas pessoas estavam reclamando que ele falava sempre a mesma coisa. E ele começou a pedir Joana uns temas novos, umas coisas, porque afinal de contas. E ela disse para ele: mas por que você está tão preocupado, meu filho? Você é um pregador da verdade e não um pregoeiro de novidades. A verdade é a mesma sempre. Deus não muda. Ela vai se adaptando ao nível de evolução da gente. Mas as leis de Deus são irretocáveis. É a mais velha coisa que existe no universo. Mas as pessoas adoram novidades. Novidades. E querem que a gente, pregadores, se manifeste sobre aquilo que eles não têm coragem de corrigir. Quem conhece Kardec não precisa de pregação de ninguém mais. Já sabe onde está o erro, onde está o equívoco. Pois se a gente propõe que se estude a doutrina para que qualquer coisa que a gente leia e a gente saiba isso é espiritismo, isso não é. E aquilo que não for, a gente toma as providências. Se vai vender no centro, se não vai vender no centro, se vai divulgar, se não vai divulgar. Nós precisamos sair da dependência de ter que vir um cardeal, um arcebispo. Que o espiritismo, graças a Deus, não tem para nos dizer o que a gente tem que fazer. Ou esse espiritismo está na nossa estante e não na nossa mente e não no nosso coração. No mundo em reformas, a ação nossa no movimento espírita deve ser arejada pela lucidez. O que é espiritismo é espiritismo. O que não é, pode ser pregado por minha mãe. Mãe, te amo muito, mas isso não é espiritismo. Ah, é assim, tudo bem. Tá bom. Mas aquilo não é espiritismo. A gente não briga com as pessoas, a gente não aceita as ideias. Gostamos das pessoas, mas eu tenho que convir que elas estão despautando. Como a gente adora os filhos, mas corrige os erros deles. Não é pelo fato de a gente amar as crianças que a gente vai deixar que elas façam o que eles querem. E o nosso movimento está exatinho assim. A gente não quer se aborrecer. Aí chegamos no centro, tem imagem de tudo, o povo escreve um monte de frase pelas paredes. O centro espírita, quanto mais limpo, melhor. Não tem que sair escrevendo um monte de frase.
retrato de São Jorge, retrato de Santo Antônio, retrato do Dr. Bezerra, da irmã Sheila, nada disso. Põe lá na livraria o Kardec, lá, põe na secretaria o retrato do mentor do centro, mas o salão onde as pessoas vão ouvir as palestras, vão participar, não tem que ter feição nenhuma, nem de museu, nem de igreja, no sentido teológico do termo. Então vamos ver se a gente acorda. Não é a vontade do Raul Teixeira, não é a vontade do Chico Xavier, não é a vontade do Divaldo Franco, não é a vontade do presidente da FEB, não é a vontade do presidente da Federação do Paraná, é a doutrina que está ensinando isso. E quero deixar claro novamente, nós não estamos no espiritismo forçados, a gente está porque quer, é só sair. Mas eu não tenho direito de ficar num contexto que eu não aceito, querendo adulterá-lo, para que ele se amolde ao que eu gosto. É muita presunção, é muita petulância aceita por nós. Não posso falar nada, senão fulano não volta. Demos graças a Deus quando ele não voltar. De pepinos já chega. É falta de caridade. Então agora é só com Deus. Quando eu tento, retento, intento, e as pessoas continuam na mesma, eu faço minha prece e digo assim: Senhor, ó, eu já fiz o que eu sabia, o que eu podia. Toma que o filho é teu. Não esquento mais. Na nossa casa espírita, aí a conversa é outra. Na nossa casa espírita, na casa espírita que eu dirijo, é como Kardec manda, ou não será. E já teve de tudo lá. O que chega de gente me fazendo propostas as mais variadas. Não, porque aqui a gente põe um púlpito para você poder falar de frente para o povo, de lá a gente bota uma luz assim, uns botam. Eu digo, para. Esquece, a minha loucura não chega tanto. Mas Raul, isso vai chamar mais gente para o centro? Não precisa. O povo que está aqui já me dá dor de cabeça suficiente. Já me tira muitas noites de sono. Eu pediria aos amigos que tivessem com esse molecularzinho que fizesse a caridade de desligá-lo. Se isso derruba avião, acaba com palestra também. Nos tira da concentração, né? Só desligar. Ou então fazer aquele negócio que treme assim, põe no tremor e sai para atender. Tira do som. Finalmente, o que eu quero dizer aos meus amigos? Nós temos uma responsabilidade que, se a gente souber dar conta dela, ninguém será mais feliz que a gente. Se a gente conseguir dar conta desse compromisso que Jesus colocou nas nossas mãos agora, ninguém será mais feliz do que a gente. Porque isso que Jesus nos pede fazer agora, nessa atualidade, exige de nós renúncias, espírito de verdade, sim, não, lucidez, saber o momento de dizer, o momento de calar, o momento de fazer, o momento de não fazer, o momento de chamar a atenção, o momento de passar a mão por cima. A lucidez que a doutrina nos dá é de um valor incomensurável. Há dias que a gente sente apertos na alma, gosto amargo na boca, porque o couro da gente padece. Há pessoas cujas línguas são verdadeiras chibatas e não respeitam nada nem ninguém, nem a si mesmas. Com essas
embora a gente sofra, a gente não precisa gastar tempo. Elas já obtiveram na terra o que queriam, como disse Jesus. Era intrigar, era maldizer, era maldizer. Já obtiveram isso, já conseguiram isso. Agora depois elas vão responder. Então o que eu gostaria de trazer aos companheiros espíritas é essa visão de que nós precisamos ter uma vivência especial no mundo em reformas. Como alguém que já é vacinado contra certas epidemias, contra certas enfermidades. Como alguém que já sabe de antemão o que é que nos espera, o que é que nos aguarda, o que é que nos espreita. E viver isto. Quero deixar claro aos meus irmãos queridos que não é fácil. Mas por que a gente reencarnou? Porque não é fácil resolver isso tudo sem reencarnar. Nós precisamos fazer o aprendizado teórico, que a doutrina nos dá através dos livros, e o aprendizado prático, que a doutrina nos permite no movimento, na convivência. Se conviver com uma pessoa com 2, com 10 é complicado, imaginemos a gente viver no movimento espírita, com centenas de pessoas, muitas com boa formação ético-moral, outras com péssima formação ético-moral, umas com viciações que pretendem manter escondidas, outros com viciações que querem jogar as claras e convencer todo mundo que elas estão certas. Tem de tudo no nosso movimento. Então, vale a pena que a gente abra a doutrina espírita com respeito, discuta suas teses, apreenda o que os espíritos querem que a gente apreenda e aprenda. Aprenda e apreenda. Capte o sentido. E ninguém será mais feliz do que nós. Vamos fazer um intervalo? Para que a gente possa descansar um pouco a voz. Vocês possam levantar uns 5 minutinhos. Depois retomaremos. Para fecharmos o nosso assunto e partirmos para algumas perguntas que possam advir de vocês.